resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu, criatura, e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Livro Hábitos Atômicos, de James Clear. Nós entramos no estudo da segunda lei de mudança de comportamento, que se chama torne-o atraente, torne o seu hábito, que você tanto quer executar para melhorar a sua vida, atraente. E com isso, estamos no capítulo 8, dividimos o capítulo 8 em 3 partes e hoje nós vamos finalizar o capítulo 8, parte de número 3, que se chama Como transformar a disciplina em desejo. Na verdade, não é esse o título, eu que estou falando que é isso que o capítulo quer dizer, né? Vou pegar para vocês aqui o título do capítulo 8, senão o povo briga comigo. Você fala o capítulo, não fala o nome. Capítulo 8, como tornar um hábito irresistível. Como tornar um hábito irresistível. Ok, voltei para minha página. Vamos lá. Então, o que a última parte do capítulo 8 vai falar? Sobre a segunda lei de mudança do comportamento, torne-o atraente. Como transformar a disciplina em desejo. Porque ser disciplinado é chato, vamos combinar, né? Mas atender aos seus desejos é legal. Então, é isso que o final do capítulo 8 vai ensinar pra gente, tá bom? E aí, eu já quero te falar uma verdade que você talvez não queira ouvir, mas precisa. Tem verdades que a gente não quer, mas precisa ouvir, né? Você não falha porque você é fraca, apesar de você achar isso. Você falha porque você está tentando agir, mas sem sentir desejo suficiente para fazer aquilo. Ok? E aí você não faz, tá? Vamos para a leitura que isso vai ficar mais claro. Depois eu vou fazer um compilado do conteúdo do final do capítulo 8. Gera uma ferramenta de transformação e aí você pega e aplica ela na sua vida real aí hoje, assim que terminar esse vídeo. Tá joia? Então vamos lá. O fato de o cérebro alocar tanto espaço precioso para as regiões responsáveis pela vontade e pelo desejo fornece mais uma evidência do papel crucial que esses processos desempenham. O desejo é o mecanismo que impulsiona o comportamento. O desejo é o mecanismo que impulsiona o comportamento. Toda ação é tomada por causa da antecipação que a precede. É o desejo que leva à resposta. Essas ideias revelam a importância da segunda lei da mudança de comportamento. Precisamos tornar os nossos hábitos atraentes, porque antes de tudo, é a expectativa de uma experiência recompensadora que nos motiva a agir. É aí que entra uma estratégia conhecida como empacotamento de tentações. Olha que nome legal! Empacotamento de tentações. O que será que significa isso? Vamos lá. Próximo título é Como usar o empacotamento de tentações para tornar os seus hábitos mais atraentes. Ronan Barney, estudante de engenharia elétrica em Dublin, na Irlanda, gostava de assistir a Netflix, mas também sabia que deveria se exercitar com mais frequência. Olha isso. Colocando as suas habilidades de engenharia em prática, Ronan desmontou sua bicicleta ergométrica e a conectou ao seu notebook e à televisão. Então, escreveu um programa de computador que permitiria a execução da Netflix apenas se ele estivesse pedalando a uma certa velocidade. Se ele diminuísse a velocidade por muito tempo, qualquer que fosse o programa que estivesse assistindo, seria pausado até que ele recomeçasse a pedalar. Ele estava, nas palavras de um fã,
eliminando a obesidade a cada maratona de Netflix. Ele também estava empregando o empacotamento de tentações para tornar o seu hábito mais atraente. O empacotamento de tentações funciona vinculando uma ação que você deseja fazer com uma ação que você precisa fazer. Então, no caso de Ronan, ele empacotou assistir a Netflix, que era a ação que ele queria fazer, com pedalar sua bicicleta ergométrica, que era a ação que ele precisava fazer. As empresas são mestres em empacotamento de tentações. Por exemplo, quando a American Broadcasting Company, mais conhecida como ABC, lançou a sua programação para as noites de quinta-feira para a temporada 2014-2015, promoveu o empacotamento de tentações em uma escala maciça. Toda quinta-feira, a companhia exibia 3 programas criados pela roteirista Shonda Rhimes: Grey's Anatomy, Scandal e How to Get Away with Murder. Ela chamou o grupo de TGIT, on ABC. TGIT significa Graças a Deus é quinta-feira, no canal ABC. Além de promover os programas, a ABC incentivava os espectadores a fazer pipoca, beber vinho tinto e aproveitar a noite. Andrew Kubitz, chefe de programação da ABC, descreveu a ideia por trás da campanha. Vemos a quinta à noite como uma oportunidade de audiência, com casais ou mulheres que querem relaxar e se divertir, beber o seu vinho tinto e comer pipoca. O brilhantismo dessa estratégia é que a ABC estava associando a coisa que ela precisava que os espectadores fizessem, que era assistir aos seus programas, com as atividades que os seus espectadores já queriam fazer. Eles já queriam relaxar, eles já queriam beber vinho, já queriam comer pipoca. Com o tempo, as pessoas começaram a conectar, assistir a ABC, a sensação de relaxar e se divertir. Se você beber vinho tinto e comer pipoca às 8 horas da noite toda quinta-feira, então em determinado momento, 8 horas da noite na quinta-feira, passa a significar relaxamento e entretenimento. A recompensa é associada ao gatilho e o hábito de ligar a televisão torna-se mais atraente. É mais provável que você ache um comportamento atraente se você conseguir fazer uma de suas coisas favoritas ao mesmo tempo. Talvez você queira ouvir sobre as últimas fofocas das celebridades, mas você precisa entrar em forma. Usando o empacotamento de tentações, você só poderá ler os tabloides e assistir a reality shows na academia. Talvez queira cuidar de seus pés, mas precise limpar sua caixa de entrada. Solução: só vá à pedicure se enquanto isso analisar os seus e-mails. O empacotamento de tentações é uma maneira de aplicar uma teoria da psicologia conhecida como o princípio de Premack. Nomeado após o trabalho do professor David Premack, o princípio afirma que comportamentos mais prováveis reforçarão os menos prováveis. Em outras palavras, mesmo que não queira analisar os seus e-mails de trabalho, você se tornará condicionado a fazê-lo, se isso significa fazer ao mesmo tempo algo que você realmente quer fazer. Você pode até mesmo combinar o empacotamento de tentações com a estratégia de empilhamento de hábitos, que foi tratada no capítulo 5, para criar um conjunto de regras que guiem o seu comportamento. A fórmula de empilhamento de hábitos mais empacotamento de tentações é: primeiro, vamos lá. Depois de realizar o meu hábito atual, eu irei realizar o hábito que eu preciso. Número 2, depois que eu realizar o hábito que eu preciso, aí eu vou realizar o hábito que eu quero. Vamos lá. Se você quer ler as notícias,
mas precisa expressar mais gratidão, olha o exemplo do livro. Número 1. Depois que eu tomar o meu café da manhã, que é o meu hábito atual, faço sempre, eu vou dizer uma coisa a que eu sou grata que aconteceu ontem. Eu vou fazer um hábito que eu preciso, exercer gratidão, ok? Número 2. Depois de dizer uma coisa a qual eu sou grato, depois de exercer o hábito que eu preciso, exercer gratidão, lerei as notícias. Vou fazer o hábito que eu quero, que é tanto ler as fofocas, as notícias. Entende? Se você quer assistir a esportes, mas você precisa fazer ligações de vendas no trabalho, número 1, depois que eu voltar do meu horário de almoço, que é o que eu faço todo dia, meu hábito atual, eu vou ligar para 3 clientes em potencial. Eu vou fazer o hábito que eu preciso. Número 2, depois de ligar para 3 clientes em potencial, fazer o hábito que eu preciso, aí eu vou assistir o meu programa de esportes. Aí eu vou fazer o hábito que eu quero. Se você quiser verificar a rede social, mas você precisa se exercitar mais, essa daí vale para 100%, né, das pessoas. Número 1, depois que eu sair do telefone, que é o meu hábito atual, ficar no celular, né? Eu vou fazer 10 polichinelos, é o hábito que eu preciso. Número 2, depois que eu fizer 10 polichinelos, que é o hábito que eu preciso realizar, aí sim eu vou checar a minha rede social. Vou realizar o hábito que eu quero. A esperança é que em determinado momento você esteja ansiosa para ligar para 3 clientes em potencial ou fazer 10 polichinelos, porque isso significa que poderá ler as últimas notícias sobre esportes ou checar a sua rede social. Fazer o que precisa significa fazer o que quer, porque assim que você fizer o que você precisa, você vai poder fazer o que você quer. Começamos este capítulo tratando dos estímulos supranormais, que são versões elevadas da realidade que aumentam o nosso desejo de agir. O empacotamento de tentações é uma maneira de criar uma versão aumentada de qualquer hábito, conectando-o com algo que você já quer fazer. Transformar um hábito em algo verdadeiramente irresistível é uma tarefa difícil, mas essa estratégia simples pode ser empregada para tornar quase qualquer hábito mais atraente do que seria de outra forma, ok? E aí vem um resumo do capítulo 8 em 5 tópicos, é sempre em 5 tópicos, tá? Eu gosto de contar só para conferir, para não falar borracha para vocês aqui. Então vamos lá, número 1, a segunda lei da mudança de comportamento é torne o hábito atraente. Número 2, quanto mais atraente é uma oportunidade, é mais provável que se torne criadora de um hábito. Número 3, hábitos são um ciclo de feedback acionado por dopamina. Quando a dopamina aumenta, também aumenta a nossa motivação para agir. Número 4, é a antecipação de uma recompensa e não a efetivação da recompensa que nos leva a agir. Quanto maior a antecipação, maior o pico de dopamina. E número 5, por último, o empacotamento de tentações é uma maneira de tornar os seus hábitos mais atraentes. A estratégia é emparelhar uma ação que você quer fazer com uma que você precisa fazer, ok? O capítulo 8 termina aqui. E ele foi muito legal, né, gente? Vamos combinar? Um dos melhores capítulos até agora foi o capítulo 8. Porque ele começa a te ensinar como que você pega um hábito que você precisa fazer porque ele faz bem para você, mas ele é um porre de fazer, ele é chato, né? E transforma ele em atraente para que você consiga fazer. Então, o capítulo 8, ele ajuda muito a gente, né? No próximo vídeo, a gente vai começar o capítulo 9, ainda dentro do estudo da segunda lei de mudança de comportamento, que chama Torne o seu hábito atraente. O
capítulo 9 se chama O Papel da Família e dos Amigos em Moldar os Seus Hábitos. Também é um capítulo imperdível, tá? Vou falar para vocês. Porque aí entra o miolo do coração, né? O que dói na gente. Vamos lá, vamos conversar sobre tudo isso que foi lido. O seu cérebro, ele não responde à obrigação. A gente já aprendeu isso. O seu cérebro, ele responde a uma recompensa que ele percebe, ok? Até então estamos na mesma página. E todo comportamento, ele é impulsionado pela antecipação, né? O que isso significa? Significa uma coisa brutal. Vou falar para você. Significa que, já que todo comportamento ele é impulsionado pela antecipação daquela recompensa que o cérebro percebeu que vai ganhar, se você não torna o seu hábito que você tem que realizar atraente, você não vai conseguir sustentar esse hábito. Ponto. É isso. Aqui já temos um bingo, tá? Por quê? Porque o desejo, ele vem antes da ação, sempre. Você só executa se você deseja executar aquilo. E é por isso que o livro traz uma estratégia que é simples, porém extremamente poderosa. E tem um nome lindo, eu achei esse nome lindo, gente. Empacotamento de tentações. Olha isso. Dá vontade de fazer, né? Só de ler esse nome. Funciona assim, você conecta o que você precisa fazer, que é o bom hábito que você quer instalar na sua vida, com algo que você quer muito fazer, independente de não ser uma coisa muito boa, mas é uma coisa que você quer fazer. Isso não é disciplina, tá? Isso é uma engenharia de comportamento. Eles chamam de engenharia comportamental. E aí o exemplo que o livro traz é brilhante, né? Aquele estudante irlandês que queria assistir Netflix, mas também precisava se exercitar. Então ele criou uma regra. Ele só pode assistir Netflix se ele estiver pedalando. Para isso ele mudou até a engenharia da bicicleta ergométrica dele, né? Qual foi o resultado? O resultado que eu vou falar para você, que não está escrito no livro, é esse. O resultado é que ele não precisou de motivação para fazer atividade física. Por quê? Porque ele criou uma dependência positiva. Olha que bingo de milhões. Ele criou uma dependência para conseguir assistir a Netflix, que é o que ele tanto queria. Eu vou assistir se eu estiver pedalando. Isso daí, gente, é inteligência estratégica pura, aplicada ao seu comportamento. Você não elimina a tentação. Não, você não precisa. Você usa a tentação ao seu favor. Olha, o outro bingo de milhões. Ele assistiu Netflix. Ele não eliminou a tentação. Ele reverteu a tentação a favor dele. E aí ele conseguiu fazer atividade física, que é o que ele precisava, e assistir o que ele queria, que era Netflix, ao mesmo tempo. Isso é brilhante, tá? Isso é brilhante. Agora, vamos trazer isso para a sua realidade, né? Porque ele estava lá na Irlanda, fazer faculdade de engenharia. Você quer treinar? Então, você só pode ouvir o seu podcast favorito, o seu programa do YouTube favorito na hora do treino, ok? Você quer estudar? Você só vai poder tomar aquele café gourmet que você gosta, todo turbinado, ou a sua lata de energético, ou o seu suco favorito, enquanto você estiver estudando, ok? Você quer trabalhar? Principalmente para quem faz em casa, né? Você só pode escutar a sua playlist favorita, que você demorou semanas montando, durante as tarefas importantes na hora do trabalho. Ou seja, você vai começar a associar o esforço que você tem que fazer, que é um saco, com o prazer que você quer ter, que é maravilhoso. E aqui entra um princípio psicológico mesmo, da psicologia, que é muito poderoso. O livro fala para nós. É o princípio de Premack, né? Ou seja, comportamentos que você gosta reforçam comportamentos que você evita, porque você associa um ao outro.
Ou seja, o que você quer fazer pode treinar você a fazer o que você precisa fazer. Nossa, hoje só tem bingo aqui, hein? O que você quer fazer vai te ajudar, vai te treinar para você conseguir fazer o que você precisa. Olha isso. Agora, continua prestando atenção aqui, porque o que eu vou te falar agora separa quem muda de quem continua no mesmo lugar. Importante. Pessoas comuns tentam eliminar o desconforto. Quem é que quer sentir desconforto, né, galera? Agora, pessoas estratégicas tornam o seu desconforto, de alguma maneira, atraente para conseguir realizá-lo. Essa é a diferença. Outro bingo. Pensa aqui comigo. Quais hábitos importantes que você evita hoje porque eles parecem chatos ou pesados? E o que você já ama fazer e pode usar como uma recompensa imediata? Você já ama fazer, você já ia fazer mesmo? Pensa aí. Como que você pode criar regras simples que conectem o que te dá prazer com o que te dá progresso? E onde que você ainda está dependendo de força de vontade que não é suficiente para ninguém, ao invés de depender de ter estratégia na sua vida? Ou seja, você não precisa se esforçar além do que você já se esforça. O que você precisa é se atrair mais. Entendem? Atrair o que é legal de fazer, tornar atraente. Na minha cartilha Mente de Ouro, eu te ensino exatamente isso. Como que você redesenha o seu comportamento para que a disciplina deixe de ser um esforço e vire uma consequência natural do seu comportamento, ok? Porque enquanto você depender de motivação para fazer as coisas, você será inconsistente. Sinto te informar. Mas quando você estrutura o ambiente e estrutura o desejo que você sente, aí sim você se torna inevitável. Você vai fazer. E a cartilha Mente de Ouro, ela é muito prática e ela ainda traz um bônus, que é o cofre dourado da prosperidade, que são esses exercícios curtinhos para que isso fique automatizado no seu cérebro, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, tá? Agora escreve para mim nos comentários qual hábito que você vai começar hoje a empacotar com alguma tentação que você já ama fazer. Responde aí para mim. Você está no Clube da Mente de Ouro, você já sabe, né? Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real, aqui você não aprende só conceitos, aqui você aprende a reprogramar o seu comportamento com estratégia, para que seja duradouro. Lembrem-se sempre, o desejo é que vai criar a ação, ok? E aí a ação vai criar uma repetição. Você vai agir, vai repetir aquilo. E essa repetição é que vai criar a sua identidade. E dessa forma você consegue sim transformar um hábito, transformar uma mente e mudar uma vida inteira, tá? Você não precisa lutar contra os seus desejos. Tanta gente faz isso, né? Você precisa direcionar os seus desejos. É diferente. Fazer com que eles ajam a seu favor. A segunda lei é simples. Torne o hábito atraente. E aí ele vai deixar de ser um esforço. Quando você aprende a conectar o seu prazer com o seu progresso, aí você para de depender de disciplina total. Aí você começa a agir naturalmente, aquilo vira o seu natural, ok? O resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu estou aqui, para ler essa página para você. Frente ao tema de hoje, eu também te digo que o resultado que você ainda não tem também está atrás do hábito
que você ainda não tornou irresistível para sua vida. Faz um empacotamento de tentações aí, gente, tá? Se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, manda para aquela pessoa que você sabe que vai fazer super diferença na vida dela esse vídeo. Continua comigo, porque o próximo capítulo, que é o capítulo 9, ele vai te mostrar como que você vai tornar tudo isso ainda mais fácil de ser executado. Um beijo grande no coração de vocês.